Olá, eu sou o professor Emerson e nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de filosofia do direito. Hoje estaremos tratando a temática direito e interpretações. Prezados alunos, é um grande prazer estar aqui com vocês e nós vamos então dar continuidade aos nossos estudos de filosofia do direito. Hoje estaremos discutindo a temática direito e interpretações. Atribuímos esse texto de hoje ao professor Eduardo Bittar, que nos traz contribuições para podermos então discutir a temática. Vamos então ao nosso primeiro slide. Normalmente, em sede de hermenêutica, costuma-se utilizar com certa facilidade do Bocardo in claris cessat interpretatio. Todavia, na prática jurídica, constata-se que essa clareza é de difícil alcance e o consenso em torno do sentido de um texto jurídico afigura-se mais como uma utopia hermenêutica. É da essência das construções jurídicas a diversidade de abordagens acerca de uma única temática. Disse frequentemente serem múltiplas as interpretações de um mesmo fenômeno. Não é por outro motivo que a retórica viabiliza a apresentação de argumentos com vista na persuasão, e é essa ferramenta para o convencimento. A prática jurídica, por exemplo, em verdade, é o canal de discussão das questões jurídicas e reconhece que as mudanças do sistema jurídico estão em constante andamento. Percebam vocês que nós já adentramos aqui em algumas discussões importantes com relação ao processo da interpretação. Efetivamente, nós estamos aí dentro de características hermenêuticas que trazem efetivamente a ideia da interpretação de um texto, da essência das construções, ao qual o próprio autor nos traz essa dificuldade muito grande, para o processo da interpretação, levando muito próximo a ideia do convencimento, que é uma das características também dentro do universo e da prática do direito. Vamos então ao nosso próximo slide. Os debates doutrinários, as querelas jurisprudenciais e a multiplicidade de argumentação e juízo, antes que indicarem que o sentido jurídico é unívoco, denunciam a multivocidade dos textos jurídicos. No entanto, se essa multivocidade é cadente de todas as práticas textuais jurídicas, sejam normativas, sejam burocráticas, sejam decisórias, sejam científicas, deve-se alertar, no entanto, que as cadeias de interpretação esbarram no problema da aplicação, mais propriamente na necessidade de se apresentarem respostas definitivas a conflitos jurídicos. Ante esse imperativo, o sentido jurídico encaminha-se de forma peculiar, pois o mon de que, não decidir, está-lhe a governar a prática discursiva aplicativa. É nesse sentido que surgem as soluções jurídicas, as mais diversas para deter a impossibilidade de decisões, como é o caso dos pré-julgados, para decisões sumuladas da uniformização de jurisprudência. Aqui a gente já percebe a citação de textos jurídicos, aos quais efetivamente trazem essa relação de múltiplas interpretações, de várias possibilidades, o que efetivamente traz, em outras palavras, uma dificuldade muito grande com relação a esse processo da interpretação. Assim nós percebemos que grande parte desse universo ele é efetivamente um processo ao qual não ajuda muito e, de certa forma, cria alguns entraves dentro dessa estrutura de interpretação. Vamos então ao próximo slide. A resolução de conflitos e a busca de coerência significativa são tópicos marcantes, assim como determinantes na constituição de um estudo hermenêutico. A interpretação e a possibilidade de abertura de sentido que oferece aos textos jurídicos acaba sendo a mola propulsora
para a adaptação de textos a situações variadas, divergentes, conflitantes, imprevistas, contraditórias. A interpretação, nesse sentido, passa a representar forte válvula de escape das necessidades de funcionamento do sistema jurídico. Na máquina semiótica, que funciona operando sentidos jurídicos, funciona a facultando usos pragmáticos, os mais difusos, que consentem a justificação de soluções jurídicas, também as mais diversas. A interpretação, bem entendida, é primordial para a subsistência do sistema jurídico. Percebam vocês que esse universo que nós temos da hermenêutica é efetivamente um universo muito importante dentro dessa estrutura. O processo da interpretação, a clareza ao qual você efetivamente traz a argumentação e a forma que essa argumentação é apresentada, ela efetivamente vai traduzir uma interpretação. E essa interpretação é o que é necessário que se tenha clareza à prática, né, de textos jurídicos. Então aí nós temos situações variadas, as quais elas podem ser vistas, interpretadas e analisadas dentro desse contexto dos textos jurídicos apresentados. Vamos então ao nosso próximo slide. Verifica-se, portanto, que a interpretação é construtiva para o direito. Não cabe ao legislador, mas ao sujeito da interpretação ou ao usuário da linguagem jurídica, de modo geral, atribuir sentidos a textos normativos. Se o usuário for a um só tempo intérprete e aplicador, então a aplicação, a decisão, se forjará de acordo com uma interpretação sustentada em provas racionais. Com esse tipo de atitude, ante a discussão da interpretação, não se está a atribuir ao texto em si um sentido único. Está-se, em verdade, a atribuir ao usuário o poder de dizer o sentido jurídico, juris dictum. É nesse sentido que se pode dizer que a completude do sistema jurídico é um mito. O sistema jurídico em si, por si, não pode ser completo. Pode sim apresentar soluções para necessidades aplicativas, para hipóteses de lacuna, mas nada disso se faz sem que o sujeito da interpretação atue constituindo o sentido jurídico, preenchendo uma lacuna. A interpretação é um dos processos mais importantes que nós podemos entender com relação ao direito. É a partir dessa interpretação que são feitas as leituras, que são feitas as concepções e o entendimento do texto apresentado. Então, nesse sentido, é efetivamente uma grande responsabilidade que se atribui àqueles que vão desenvolver essa habilidade e que vão efetivamente apresentar esse contexto e trazer também as discussões relacionadas a um texto apresentado. Percebam que esse é um universo importante e esse universo é o que faz efetivamente constituir e construir essa característica hermenêutica dentro da estrutura do direito. A interpretação é um ponto crucial, um ponto extremamente importante que nos traz essa visão do processo da prática jurídica. Vamos então ao nosso próximo slide. São vários, portanto, os elementos que afluem para a calibração do discurso jurídico. A racionalidade persuasiva pressupõe, portanto, a fundamentação e o embasamento aceitável para a escolha de uma perspectiva interpretativa, o que desloca ao ato interpretativo o universo da verdade para a da argumentação e da coerência. Antes de falar em arbítrio, pode-se falar em razoabilidade interpretativa, o que funda um paradigma que exclui o problema da verdade e apresenta o exercício exético como um logos do humano ou como logos do razoável. É nessa perspectiva que se podem determinar o alcance e os limites da interpretação textual jurídica, que não só interferem, mas fundamentalmente, e não raras às vezes, definem os rumos da vida do homem em sociedade.
Percebam vocês que aqui, através da interpretação, nós temos a alma, né, de toda a estrutura jurídica. Nós temos um dos pontos mais centrais quando tratamos do direito, é a argumentação. É efetivamente trazer uma retórica ao qual você construa um discurso e ao mesmo tempo esse discurso seja passível de um processo interpretativo que venha atribuir a relação daquela situação específica, daquela condição jurídica específica. Então, através desse processo, nós efetivamente temos aí um universo extremamente importante, que é a interpretação, a argumentação, que estão dentro dessa perspectiva também da hermenêutica. Aliás, faz parte desse processo da hermenêutica, que é a interpretação. É a forma de você agir, é a forma de você construir, é a forma de você interpretar e argumentar. Então aí nós temos um papel extremamente importante que é atribuído à área do direito. A todos vocês, espero que tenha contribuído às discussões que apresentamos aqui e nos encontramos então no nosso próximo vídeo.